Vamos lá, o que acontece? Toda vez que a gente pensa, numa tecnologia de coletor de dados tradicional, a gente está pensando num operador segurando um equipamento com a mão para fazer uma leitura de dados ou um apontamento de dados. Então, obrigatoriamente, quando a gente pensa em coletor de dados tradicional, a gente está pensando no operador usando uma das mãos dele para fazer essas operações. Quando a gente pensa em tecnologias hands-free, existem algumas possibilidades, nós estamos pensando num operador deixando as mãos livres e interagindo com essa tecnologia de outras formas. Que formas são essas? Uma possibilidade é um coletor de dados que tem no mercado que você veste o seu dedo com ele. Então, a sua mão fica livre, porque na verdade você está usando só um dedo para poder vestir esse coletor, e aí você aponta para algum local onde você precisa fazer alguma leitura e tudo mais, e aí você fica com as suas mãos livres para poder trabalhar. As outras possibilidades que a gente tem de hands-free é uma tecnologia chamada Vocollect, onde você está falando com os equipamentos, então você passa a interagir com o equipamento a partir da voz, e aí ao invés de você usar a mão ou o dedo para apontar ou ter que apertar um botão, você está interagindo com o equipamento simplesmente falando com ele e o equipamento te devolve comandos. Exemplo, operadora Renata, vá ao corredor 2, seção D, por exemplo, pallet 5, e retire a caixa que está lá. Você recebe esse comando no seu ouvido, como se fosse um fone de ouvido que você está usando, e aí você devolve para o equipamento o seguinte, por exemplo, caixa retirada. Aí você vai receber um outro comando do tipo, então vá agora no local tal, seção tal, pallet tal, e retire outra caixa. Então todos os comandos vão sendo dados para você a partir de voz. Então, quando a gente fala da tecnologia de Vocollect, a gente está substituindo a leitura de código de barras, ou os comandos, ou os apontamentos de uma tela de equipamento, de um coletor, e mandando isso para a voz, onde você vai ouvir, a partir desse headset, o comando que você tem. E você tem também a possibilidade de utilizar a realidade aumentada, que aí é o conceito que a RealWear traz com aquele, vamos chamar de capacete, mas é na verdade aquele equipamento vestível que você coloca na cabeça, projeta aquela tela na frente do teu olho e a partir desse momento você interage tanto com a voz quanto com o seu campo de visão, olhando o que está acontecendo, os comandos que você vai tendo e tudo mais. Bom, qual que é a principal vantagem desse tipo de tecnologia? Seja ela a partir do dedo, seja ela a partir do Vocollect, da voz, ou ela a partir da realidade aumentada, que é voz mais imagem. A grande vantagem, o grande benefício é justamente o hands-free, as mãos livres. Porque pensa o seguinte, enquanto você está operando um coletor com a mão, você não consegue, por exemplo, carregar uma caixa. Ou você não consegue fazer nenhum tipo de operação mais complexa, como, por exemplo, manobrar uma empilhadeira. Você está manobrando a empilhadeira, se você tentar, por exemplo, fazer algum comando no coletor de dados, corre o risco de você cagar a operação no coletor de dados ou na empilhadeira, e não fazer aquilo que deveria fazer. Então, quando a gente pensa em mãos livres, a gente está falando o seguinte, o usuário que está operando aquela tecnologia, ele passa a ter toda a disponibilidade dele de força e atenção para fazer uma coisa, para não precisar ficar olhando para uma tela de coletor. Então, em que situações você ganha muita performance fazendo esse tipo de coisa? Todas as vezes que a gente pensar em uma operação de velocidade, ou numa operação de alto impacto, ou numa operação crítica, né, que depende de muita atenção e você precisa otimizar o trabalho desse operador para que ele faça muito mais do que poderia, as mãos livres sempre vão ser
é uma excelente alternativa. Dizem, aí acho que o Rodrigo e o Eduardo podem colaborar comigo em relação a isso. Eu já li documentações que dizem que a produtividade melhora 25% e já li documentações que dizem que a produtividade melhora 50%. Tecnicamente, deveria dobrar, já que a gente está com as mãos livres, né? Você passa a ter as duas mãos à sua disposição para poder desenvolver o trabalho. Mas eu acho difícil que ele dobre. O que é possível a gente afirmar é que, sem dúvida nenhuma, a operação, né, da pessoa que está usando a tecnologia vai ficar muito melhor, vai ficar mais prática, vai ficar mais fácil, ele vai dividir a atenção dele com menos equipamentos, porém, entretanto, para que essa tecnologia funcione, seja ela qual for, apontar, seja ela através de voz ou seja ela através de realidade aumentada com voz mais imagem, existe a necessidade de você fazer adaptações nas aplicações. Então não são todos os softwares que dão suporte a esse tipo de tecnologia, então você tem uma adaptação de software para poder rodar nessas tecnologias, e no caso específico de voz, do Vocollect, por exemplo, você precisa educar a ferramenta. Por que você precisa educá-la? Porque as pessoas têm sotaques diferentes, as pessoas têm jeitos diferentes de falar, as pessoas têm jeitos diferentes de se expressar, e a tecnologia do Vocollect não evoluiu ainda, né, ao ponto de você dizer para ele o seguinte, caneta, caneta e caneta, e ele, de repente, entender que você está falando da mesma coisa. Então, você precisa ir criando um banco de falas dentro do sistema, de expressões e tudo mais, e ir construindo esses comandos lá dentro, e depois você precisa treinar os operadores para que eles conheçam, então, esses comandos, para que eles consigam usar a tecnologia do jeito correto. Mais ou menos o que acontece com a Alexa hoje, por exemplo. Quem tem ela dentro de casa sabe que ela não é tão inteligente assim. Você tem que dar alguns comandos para ela de um jeito específico, porque se você não fizer isso, ela não vai interagir com você. Assim são essas tecnologias. Pelo que o Rodrigo comentou comigo, e a gente fez alguns testes, a tecnologia do RealWear, que é aquele capacete que tem a tela que vocês já viram, inclusive lá no escritório, ele é mais inteligível em relação a isso. Ou seja, ele consegue interpretar mais os sotaques, ele consegue interpretar melhor os comandos. Eu diria que ele tem uma tecnologia de reconhecimento de voz superior, e por conta disso, o processo de implantação dele se torna mais rápido do que se você fizesse isso, por exemplo, com outros tipos de tecnologia. Mas o ideal nesse caso é sempre fazer uma avaliação com o cliente de qual é o tipo de atenção que os operadores necessitam para que você possa indicar o equipamento mais correto. Tem mercado para todos eles, inclusive para o coletor de dados. E lembrando que, às vezes, o cliente quer a tecnologia, mas ele não pode utilizá-la porque talvez a aplicação que ele utiliza lá na empresa, seja o ERP ou o WMS, não dão suporte às tecnologias.